Sejam bem-vindas! Olá, sejam bem-vindas a mais um Diário de Maria. Vamos começar mais um episódio e eu já gostaria de saber de você. Se hoje Deus tocasse exatamente em algo que você mais ama, você continuaria confiando nele? E se ele permitisse uma situação que você não entende? Qual seria a sua reação? E a resposta? Sabe aquela resposta que você tanto esperou? Se você percebesse que ela está sendo colocada em risco e dentro disso tudo você ainda não recebesse explicação nenhuma. A verdade é que confiar em Deus quando tudo está dando certo é relativamente mais fácil, né? O desafio vai aparecer na nossa vida quando Deus tocar justamente naquilo que nós mais amamos e naquilo que ocupa um lugar muito importante no nosso coração ou na nossa vida. E Gênesis 22 vai nos ensinar exatamente isso. Gênesis 22 nos mostra o filho da promessa sendo colocado entre seu pai e Deus, né? Depois de décadas esperando, depois de décadas de promessa, Abraão recebe Isaac e o Senhor pede justamente ele para Abraão. E aí é um pedido que aos nossos olhos é impossível de compreender. Quando a gente lê e ouve que Deus chama Abraão pelo nome e pede o filho da promessa, é algo que é muito difícil de entender. Então hoje a gente vai falar sobre prioridade, sobre confiança, sobre fazer silêncio durante os processos. Vamos falar novamente sobre obediência, sobre provisão, sobre a capacidade de continuar de novo, de continuar ouvindo, mesmo quando a gente não entende o que Ele está nos pedindo. E é por isso que a gente vai estudar o capítulo 22 de Gênesis. E o tema da nossa aula de hoje é: a fé é fácil até que Deus toque naquilo que você mais ama. E nós vamos entender agora um pouquinho do resumo sobre Gênesis no capítulo 22. Lembrando que depois você pega a sua Bíblia e lê na íntegra, porque, na minha opinião, faz toda a diferença quando a gente lê, né? E a gente lê a fala do Senhor. Para mim é muito impactante. Então a gente vê que depois do nascimento de Isaac, depois do cumprimento da promessa, Deus vai chamar Abraão pelo nome. Vou exemplificar para você entender. De fato, uma voz audível fala: Abraão. Você já pensou falando seu nome? Maria. Tenso, né, gente? É algo que a gente quer, mas é algo que eu acho que eu não sei como eu reagiria. E o Senhor chama Abraão pelo nome e fala para Abraão. Ele pede uma prova para Abraão. Ele pede para que Abraão pegue Isaac, leve para a região de Moriá, onde tem um monte, e ofereça Isaac como sacrifício queimado. Abraão, isso na madrugada. Abraão, gente, a Bíblia não narra discussão entre Deus e Abraão. A Bíblia narra um monólogo. Deus chama Abraão pelo nome, passa orientação. Na madrugada, Abraão acorda, reúne Isaac, seus servos, pega lenha, jumentos e vai para o Monte Moriá. E durante 3 dias eles caminham em direção àquele lugar. E quando eles chegam próximo, Abraão pede para que os servos fiquem ali onde está. Ele pega, Isaac ajuda a levar ele tudo que era necessário para preparar ali a oferta queimada. E eles vão só os dois em direção ao monte. Eles sobem ao monte, preparam tudo. E Isaac olha para o pai e fala assim: mas pai, nós temos tudo. Temos o fogo, temos a lenha, mas a gente não tem o cordeirinho. A gente não tem a oferta. Isaac olha Abraão olha para Isaac e fala que Deus vai preparar um cordeirinho para aquela oferta queimada. Mas aí, Abraão pega Isaac, amarra, coloca em cima da madeira e faz o sinal, como se fosse já matar Isaac. E aí o anjo do céu fala: Abraão, para! Não toca no menino. Eu só queria ver se você era obediente a mim. E quando Abraão olha assim para outra direção, ele vê um cordeirinho amarrado. E aí ele entende que a oferta foi preparada por Deus e acaba a parte do resumo que eu gosto. Na verdade, desculpa. E aí o anjo fala, né, com Abraão. Ele fala que vai aumentar a descendência de Abraão,
que ele vai ser uma nação muito grande, faz uma série de promessas para Abraão por conta daquela obediência. Abraão, então, coloca o nome do lugar, né, de o Senhor proverá. Ele chama aquele lugar ali, o Senhor proverá. E Deus reafirma todas as promessas e depois do capítulo ele vai ir para a parte dos descendentes, os filhos de Naor. Mas aí a gente não vai abordar essa questão agora aqui nessa aula de hoje, tá bom? Depois você lê tudo para você ver também qual foi a descendência. Nós vamos ficar concentrados na história central. Vamos aprender então quais são os ensinamentos que temos para esses capítulos? Para esse capítulo, né, gente? A gente vê que o nosso primeiro ensinamento é que, na maioria das vezes, o maior concorrente de Deus não é o pecado. É uma bênção colocada no lugar errado. Aqui a gente vê que Isaac ele não era um problema. Isaac era uma bênção, Isaac era uma promessa. Isaac foi resposta de muitos anos de oração. Isaac era aquilo que Abraão mais amava. E foi justamente por isso que Deus tocou naquela área. Porque Deus não precisava descobrir quem era Abraão. Deus conhecia o coração de Abraão. Deus, sendo Deus, só de olhar para o coração, Deus, quando pede para Abraão Isaac, Deus já tinha certeza que Abraão faria. Deus não tinha dúvida sobre isso, né? Mas Deus queria garantir que nada ocupasse o lugar dele na vida de Abraão. Deus queria garantir que Abraão enxergasse isso. Deus queria garantir que Abraão visse que nada pode tomar o lugar de Deus na vida dele. E Deus muitas vezes quer que a gente veja isso também. Porque muitas vezes nós nos afastamos de Deus não por conta das coisas ruins, mas por conta das bênçãos que vêm na nossa vida. Nós nos afastamos por conta daquela empresa que nós pedimos tanto a Deus e Ele nos abençoou. Daquele casamento, daquele namoro, daquele noivado, daquele filho, daquela oportunidade. Nós nos achamos autossuficientes, nos achamos importantes. Aí não sobra tempo para Deus, porque a gente quer dar para Deus o que sobra. Porque não é o que a gente fala? Não fui na igreja porque não sobrou tempo. Não orei porque não deu tempo. A gente quer dar a sobra para Deus, mas quer receber o melhor que tem dos céus. Acho que não está combinando, não é? Então, muitas vezes, o Senhor dá um ministério que a gente desejava, casa, família, emprego, o que quer que seja, e isso acaba se tornando mais importante do que Deus. Mesmo sendo uma bênção, ele passa a ocupar um lugar perigoso na nossa vida. Foi isso que Deus quis mostrar para Abraão. Deus sabia que Abraão faria, mas Abraão precisava saber que faria. Abraão precisava ver que faria. Muitas vezes o Senhor também faz isso com a gente. Ele toca nas áreas que a gente mais ama. Não é para nos destruir. Ele não está tocando na sua empresa porque ele quer que a sua empresa venha à falência. Ele não está tocando na sua família, nos seus filhos, no seu relacionamento, porque ele não quer te ver bem. Ele está tocando naquele lugar, porque é onde você mais ama. E porque ele quer que você saiba que nada é mais importante do que ele. Porque ele sabe que nada é mais importante do que você para ele. Então hoje, como que a gente pode melhorar? A gente tem que celebrar as nossas bênçãos, a gente tem que comemorar, que cuidar delas, mas a gente tem que entender que nós não dependemos delas para nada. Nossa única dependência é de Deus, de nada mais. Então, tudo aquilo que Deus nos entrega deve continuar debaixo dele, nunca acima e nunca à frente. Porque Davi, se a gente lembrar de Davi, Davi foi um dos homens mais ricos dessa história, até do mundo atual, se a gente for comparar em equilíbrio. Quando ele ia orar, ele fala: Senhor, não tenho nada. Senhor, ai de mim se não fosse a tua presença. Senhor, de tudo que puder me tirar, só não tira a tua presença de mim. É assim que devemos ser, Marias. Nenhuma das bênçãos que Deus nos dá pode se sobrepor à presença dele na nossa vida. E aí, o segundo ensinamento é que as provas, elas não criam prioridades, elas revelam prioridades. Esse ensinamento, ele é só mais um complemento, né, do primeiro ensinamento, porque a prova não veio ali para revelar alguma coisa para Deus. Deus já conhecia Abraão, o coração de Abraão, e eu, ouso em falar que Deus já sabia exatamente o que Abraão faria. Mas a prova revelou algo para o próprio Abraão.
Essa prova revelou para Abraão o que estava no centro do seu coração. E hoje é exatamente disso que a gente precisa muitas vezes. Porque na maioria das vezes a gente acredita que sabe exatamente quais são as nossas prioridades. Muitas vezes alguém te pergunta quais são as suas prioridades hoje. E muitas vezes a gente fala que sabe. Mas é muito pelo contrário. É na pressão que as nossas prioridades aparecem. É quando nós somos contrariadas. É quando nós perdemos o controle de tudo que a gente vê quais são as nossas prioridades. É quando algo ameaça aquilo que amamos que as nossas prioridades aparecem. Então, são nesses momentos que a gente entende o que de fato governa a nossa vida. Porque se no momento de muito desespero, a sua prioridade for ganhar o dinheiro, é o dinheiro que está governando a sua vida. Se no momento do seu relacionamento fragilizado, a sua prioridade for só arrumar aquele relacionamento, não é que você não tem. Mas se a sua prioridade for só isso, sua prioridade é o seu relacionamento. Aqui, se Abraão tivesse questionado com Deus, mas Senhor, a prioridade de Abraão não seria Deus. Aqui Abraão descobre que a sua prioridade era o Senhor. Então hoje, é exatamente isso que nós precisamos fazer. Observar como são as nossas reações durante as nossas dificuldades, né? As nossas reações revelam muito aquilo que ocupa o primeiro lugar no nosso coração. Quando você está com um problema no seu relacionamento, primeiro você vai procurar a terapia ou você vai orar? Não é que você não pode procurar a terapia. Mas o que vem primeiro? É a terapia ou é a oração? E aí depois você vai buscar ferramentas humanas. Você está com um problema financeiro. Primeiro você recorre ao banco ou primeiro você recorre a Deus? O que está governando as suas emoções? O que está no centro do seu coração? Por isso que as provas, elas não criam prioridades. Elas vão revelar quais as nossas prioridades. Porque são nas provas que a gente realmente entende o que está dominando o nosso coração. E o terceiro ensinamento é que nem todo processo precisa ser compartilhado. A gente vê aqui que a Bíblia narrou um caminhar de 3 dias de Abraão, Isaque e os seus servos. A Bíblia não narra murmuração, não narra questionamento, não narra conversa. E eu lendo, meditando, eu imagino que Abraão foi quieto do início ao fim. Imagina o que passou na cabeça desse homem 3 dias caminhando, levando seu filho para a morte e sabendo que ele mataria o próprio filho. Mas ele não questionou, ele não murmurou, ele não falou, ele ficou quieto. Ele também não foi desabafar com os discípulos sobre o que ia acontecer, porque a gente muitas vezes faz isso. Às vezes a gente recebe uma promessa, às vezes a gente recebe uma missão, às vezes a gente recebe uma revelação, ou a gente murmura né, e começa a questionar, ou a gente começa a desabafar com todo mundo que a gente acha que é de confiança. E a gente aprende aqui, pela história de Abraão, que não é necessário fazer isso. Que a gente não tem que compartilhar os nossos processos. Que os nossos processos têm que ser no secreto com Deus. Então a gente vê hoje uma geração que precisa contar tudo. Conta o medo, conta a luta, conta o conflito, conta o processo. Instagram tá palco de tudo. É gente filmando orando, é gente filmando chorando, filmando a briga na rua, filmando de tudo. Uma coisa é você compartilhar o seu dia a dia para motivar pessoas, falar, fazer o entretenimento, porque rede social é entretenimento. Você postar coisas ali simples, que distraia, né? que agregue uma coisa ou outra. Agora, outra coisa é você ficar postando os seus processos ainda enquanto está sendo gerado. Nem se tornou realidade, você está falando para todo mundo. Então, nem toda a estação precisa de plateia. Abraão não teve plateia nenhuma nessa estação da vida dele. Algumas coisas amadurecem melhor no silêncio e na presença de Deus do que na plateia. Uma ou outra pessoa pode saber se assim Deus te pedir sobre o seu processo, mas não são todas. Então a gente precisa aprender a buscar a direção de Deus antes da validação das pessoas. Hoje, ao invés de buscar a aprovação de Deus, a gente procura primeiro a validação das pessoas e depois a gente vai buscar a aprovação de Deus. A gente está invertendo as coisas. Nem toda batalha da sua vida tem que ser exposta. Você está sangrando em um tanque de tubarão à toa. Só para você saber, algumas provas crescem mais do que deveria quando a gente fica falando demais sobre elas. Toma cuidado. O quarto ensinamento é que nem toda resposta vai vir antes da caminhada começar. Porque como nós estamos acostumadas a primeiro saber
o final para depois começar a caminhar, né? Primeiro eu decido para onde eu estou indo viajar, para depois traçar o caminho que eu vou fazer. Humanamente isso é o correto, mas com as coisas do Senhor não. Quando vem do céu, não. Abraão, ele recebeu uma direção, mas ele não recebeu todas as explicações. Deus não mostrou o final da história para ele. Deus mostrou apenas o primeiro passo. Qual que era? Pega Isaac, pega as coisas, vai para Moriá. Só. Deus não mostrou se ia botar o carneirinho, se ia ter conversa no meio do caminho, resistência de Isaac, chover, fazer sol ou frio. Deus mandou e Abraão obedeceu. Sabe aquele velho ditado que as nossas mães falavam pra gente? Manda quem pode, obedece quem tem juízo. Foi o que Abraão fez. Muitas vezes a gente só quer obedecer quando a gente vê tudo. A gente quer garantia, a gente quer resposta, a gente quer segurança. Senhor, me manda um sinal. Senhor, manda alguém falar comigo. Manda uma resposta, Senhor. Senhor, afirma os meus pensamentos. Eu estou indo na igreja buscar a palavra. Só se o Senhor falar exatamente assim. Aí a palavra vem com 2 ou 4 vírgulas a mais. O Senhor não me prometeu que daria certo. Como que eu vou fazer? Então, a fé raramente se resume a isso. A fé raramente se resume a saber o resultado para começar a caminhar. A fé se resume em começar a caminhar para depois saber o resultado. Hoje a gente precisa aprender a caminhar com aquilo que Deus já nos mostrou. Nem sempre a gente vai ter tudo por completo. Muitas vezes a gente não vai ter o mapa completo. Às vezes a gente vai ter apenas a próxima direção. E é preciso que a gente confie no processo e confie no dono do processo, que é o nosso Deus. A fé não exige que a gente veja o final das coisas. Ela só precisa que a gente dê o primeiro passo. O quinto ensinamento é que a nossa confiança começa onde as explicações terminam. Como assim, Jana? É complemento, tá? Do ensinamento anterior. Abraão, ele não recebeu uma explicação detalhada das coisas. Ele recebeu uma direção e ele continuou obedecendo, certo? Foi isso que ele fez. Mas hoje a gente gosta de controlar, a gente gosta de entender, a gente quer saber como tudo vai funcionar e muitas vezes Deus trabalha justamente nas áreas que fogem do nosso controle, justamente aonde a gente não tem habilidade, aptidão e conhecimento nenhum. É onde Ele vai nos moldar, vai nos trabalhar, onde Ele vai nos melhorar. Então, a gente precisa parar de exigir todas as respostas antes de confiar. Então, você tá vendo que, de novo, é o inverso? Primeiro a gente confia, para depois a gente receber as respostas. A fé cresce quando a gente aprende a depender mais de Deus do que da nossa compreensão. É só assim que a nossa fé vai aumentar. Então, a nossa confiança começa onde as explicações terminam. Muito forte, né? E dentro disso, vamos para o ensinamento 6, que é não permitir que a dor faça com que você pare de ouvir Deus. A gente deve imaginar, principalmente se você for mãe, pai, que deve ter sido devastador esse pedido de Abraão. Não só perder o filho, como ele mesmo matar o próprio filho, né? Então, Abraão escutou. E a gente não vê ele dominado pela revolta, pelo desespero. A gente não vê a Bíblia narrando isso. A gente vê um homem que pegou tudo e foi obedecer em silêncio. Só que a gente imagina, meditando a palavra, que Abraão ficou atento aos sinais. Porque ele foi quieto, lembra? Que Deus deu uma boca e 2 ouvidos? Ouve mais e fala menos? Provavelmente Abraão foi quieto para ouvir qualquer sinal possível. Existia um fio de esperança ali. Então, hoje, o que a gente faz? Quando a gente está ferida, é fácil de a gente ouvir apenas a nossa dor. Muitas vezes a gente está ferida, a gente só escuta o que nos convém. Só escuta a nossa dor, os nossos medos, a nossa ansiedade, as nossas emoções. E aí a gente vai parando de escutar Deus. Porque vamos analisar? Se Abraão não estivesse mais escutando o Senhor, se ele só estivesse murmurando, reclamando, falando, ele não ia ouvir a voz do anjo. Ele devia estar em muita comunhão, em muita conexão com Deus, em muita oração. Mas ouvindo, ele não estava preocupado em fofocar com os amigos, em murmurar, em falar com as pessoas que estavam ao seu lado. Ele estava conectado na missão, ele estava focado no propósito.
E quando ele vai, né, tentar matar, fazer o sacrifício com Isaac, o anjo vai e fala: para, Abraão. Você já imaginou se ele tá atormentado, se as emoções dele tá perturbada, ele não ia ouvir. E o arrependimento que isso ia causar depois, a destruição que isso ia causar depois. Então, a gente precisa hoje proteger a nossa sensibilidade espiritual, porque o Espírito Santo ainda fala conosco. É só a gente parar para ouvir. Então, no momento da sua maior prova, do seu maior desespero, se reserve, fique em silêncio, corte a murmuração, corte o falar da sua vida, corte o contar para as pessoas tudo que está acontecendo. Não permita que a sua dor se torne mais alta que a voz de Deus, porque vai doer mais depois, né? Imagina se Abraão tivesse matado Isaac. Quando a gente para de ouvir Deus, a gente só costuma ouvir os nossos próprios medos. E lembra que nós já aprendemos aqui que o medo nos engana, nos falando que aquele problema não tem solução? É sobre isso. E o nosso 7º ensinamento é que enquanto você sobe o monte da prova, o Senhor já está preparando a provisão. Se a gente parar para analisar, o carneiro não apareceu ali porque Deus foi pego de surpresa. Não, Deus já sabia o que ia acontecer. Então a provisão, ela já existia. Era apenas Abraão que ainda não tinha visto ela. O Espírito Santo ainda não tinha aberto a visão de Abraão. Mas a provisão já estava pronta. Então hoje a gente acredita muitas vezes no meio dos nossos problemas que a gente está sozinha. Que Deus ainda não fez nada, que ainda não existe saída. Mas Deus continua trabalhando em lugares que os nossos olhos ainda não conseguem ver. Quando começa a nossa prova, é porque a benção já está pronta, esperando a gente atravessar o vale. Olha como você começa a ter essa visão, vai mudar todo o seu comportamento frente às dificuldades que você está passando, que você está atravessando. Quando começa uma prova na sua vida, saiba que é porque a solução já está pronta. A provisão já está pronta. Sabe o pote de ouro no fim do arco-íris? É isso. Nasceu o arco-íris é porque o pote de ouro já está lá. Seu pote de ouro é a bênção do Senhor. Então, não se assuste com a prova. Foca que a provisão já está pronta. Troque a pergunta que a gente faz, porque a gente faz muito essa pergunta aqui, ó. Por que isso está acontecendo comigo? A gente não faz? Eu faço, você faz. Todas nós fazemos. Por uma outra pergunta que é: o que é que Deus está preparando que eu ainda não consigo enxergar? O que já está preparado para mim que eu ainda não consigo ver? O que eu tenho que passar aqui para conseguir aprender a usar o que está preparado para mim? Porque todo processo, todo deserto é um campo de aprendizado. Então tem uma empresa preparada para você aqui. Você está passando por um processo, está desempregada, começa a empreender, sofrer as dores do empreendedorismo, a solidão, os desafios, para quando Deus te der de fato a empresa pronta, você saber usar. Não é? Não é um processo? Então a gente precisa trocar a pergunta. Então não se esquece que enquanto você está passando aí pelo monte da prova, enquanto você está caminhando por essa prova, a sua provisão já está pronta. É que Deus precisa te preparar, Ele precisa te mostrar, te fazer enxergar quem está no centro da sua vida para poder entregar a bênção na sua mão. Certo? Muito ensinamento, né, gente? Tiramos 7 ensinamentos de Gênesis 22. Um dos capítulos mais fortes que a gente tem na Bíblia. E por isso agora a gente vai para aquele momento que você pausa o vídeo se for necessário, faz as suas anotações e responde para você com sinceridade, para que você coloque em prática tudo que a gente aplicou. Porque uma informação que não é aplicada é só conhecimento, não vale de nada para o seu dia a dia. Você precisa aplicar no dia a dia para se tornar efetivo. Vamos lá? Existe alguma bênção na sua vida que está ocupando mais espaço do que deveria? O que as provas da sua vida revelam sobre as suas prioridades? Você busca mais orientação em Deus ou nas pessoas durante o seu processo? Existe alguma área da sua vida que você está esperando explicações antes de obedecer? Você tem confiado em Deus antes mesmo de entender tudo o que Ele está fazendo? Hoje você está ouvindo muito mais a voz de Deus ou a voz dos seus medos? Em qual situação da sua vida você precisa confiar que Deus já está preparando a provisão? Responde tudo com bastante sinceridade, tá bom? Porque hoje a gente aprendeu muito e eu acredito que o maior ensinamento aqui
é que a fé não é revelada quando tudo está fácil, mas ela é revelada quando Deus toca exatamente naquilo que nós mais amamos, né? Quando Ele nos coloca à prova. A gente aprendeu que as nossas provas revelam quais são as nossas prioridades. A gente aprendeu que nem todo processo precisa ser exposto para as outras pessoas. A gente aprendeu a ouvir muito mais a voz de Deus do que dos nossos medos. Hoje a gente aprendeu muita coisa que a partir do encerramento desse episódio, você já pode colocar em prática. Vamos orar? Vamos aproveitar e orar juntas? Feche os seus olhos, abaixe a sua cabeça, que nós vamos orar juntas. Pai, estamos aqui para te agradecer por mais um episódio, para te agradecer por todas as mulheres que estão assistindo esse vídeo, Senhor. Para te pedir, Senhor, que nos dê sabedoria para aplicar, Senhor, todos os ensinamentos que nós adquirimos aqui hoje, Senhor. Te pedimos, Senhor, que as provas revelem exatamente qual é a nossa prioridade, Senhor. Mas nós te pedimos, Pai, nos ensina, Pai, nos ajuda a te colocar como prioridade na nossa vida, independente de qualquer coisa. Nós queremos que o Senhor seja a nossa prioridade. Senhor, não permita que o medo fale mais alto que a tua voz em nosso coração. Senhor, não permita que a gente fique se expondo sem necessidade para outras pessoas, que é no nosso secreto, Senhor, que o Senhor vai nos abençoar. Senhor, que nós não murmuremos, que a gente não reclame, que a gente simplesmente olhe para essa prova como um sinal de que a provisão já está pronta e que nós precisamos nos preparar para recebê-la. Senhor, tudo nós te agradecemos e te damos graça em nome do teu Filho eterno que vive e reina para sempre. Amém. E amém. Meninas, eu espero de coração que essa aula tenha feito sentido para vocês, porque foi uma aula preparada com muito carinho e no meio da prova, que não foi fácil. Não era para você estar assistindo esse vídeo agora, porque antes de gravá-lo, eu não quis gravá-lo. Antes de gravá-lo, eu estava escutando a voz do meu medo. Mas em um pouquinho de tempo que eu respirei, eu escutei a voz do Espírito Santo. E ele me falou, Janaína, se uma mulher que estiver precisando ver esse vídeo, o seu medo já perdeu força. E nós ganhamos mais uma alma. Então é por isso que eu tô aqui. Então se esse vídeo fez sentido para você, curte, compartilha, comenta e se inscreve no canal. Tá bom? É muito importante ter inscritos e curtidas e compartilhamentos, não porque eu ganho algo com isso, eu não ganho nada, gente, eu tô gravando na sala da minha casa. Meu videomaker é o Will, ele segue aqui, gente. É para edificar o nome do Senhor, porque não tem como a gente ler uma história dessa, como eu já ter vivido na pele os processos do Senhor na minha vida e como eu hoje atravesso um vale tremendo, não falar desse Deus maravilhoso. Certo? Seguimos juntas, nós vamos juntas até chegar na última página dessa Bíblia. Nós não vamos parar. Então, eu quero te agradecer pela sua companhia, pelo seu tempo. Não se inscreve. Gente, não se esquece. É que eu queria falar não se inscreve. Então, não deixa de se inscrever no canal. E não se esquece, Instagram e TikTok, Diário de Maria, tá bom? Beijo, muito obrigada, bom final de domingo. Eu te encontro quarta-feira, mesmo horário e mesmo canal, hein? Ativa o sininho pra você receber o de quarta.